tema deste estudo é o que está aí na contracapa do seu boletim: para onde olhar em tempos de crise? E a resposta que Miqueias vai nos dar é: para o Senhor. E então eu quero ler com vocês o texto de Miqueias, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 7. Eu farei a leitura, apenas acompanhe aí em sua Bíblia. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cachos de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Vamos ler juntos o versículo 7? Leiamos: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Muito bem. Dia 15 de março, hoje, foi um dia marcado por protestos em todos os lugares do nosso país. Pude assistir um vídeo agora, bem à tardezinha, da minha saudosa Ariquemes. Talvez alguém assista o vídeo e saiba que cidade é essa. Vocês, pouco provável, conheçam essa cidade, mas é a cidade onde eu passei uma boa parte da minha vida, e lá eles estavam protestando também, e o meu pastor, que foi meu tutor durante o seminário, postou um vídeo dele com a sua família e sua igreja lá, protestando neste dia. Este foi um dia marcado, e todos nós temos amigos. Quem não foi para a rua conhece alguém que foi, e quem não foi não conhece ninguém que foi, mas assistiu na televisão o que aconteceu. E o que nós estamos vendo acontecer no nosso país é exatamente o resultado de uma corrupção que está instalada em todas as camadas da nossa sociedade. Uma corrupção que começa dentro de casa e começa na infância, e se estende e se potencializa com o tempo, ao ponto de que quando alguém detém em suas mãos poder, esse poder acaba sendo usado não para o bem da sociedade, mas acaba sendo usado a serviço do bel prazer daqueles que o detêm, daqueles que o têm. E infelizmente nosso país passa por uma crise que vai em todos os setores da nossa economia, em todas as áreas da nossa vida: educação, segurança, trabalho, tudo que nós podemos imaginar está envolvido nisso. Os nossos patrimônios estão sendo dilapidados, os nossos tesouros estão perdendo valor, mas o pior de todos os tesouros que perde o valor, sem dúvida nenhuma, dia a dia, é a moral e os bons costumes. E por que não dizer a própria fé? E quando eu falo fé, eu não estou falando da fé salvadora, dada por Deus ao nosso coração, mas quando eu estou falando de fé, eu estou falando do estilo, do modelo de vida daqueles que temem a Deus. Até ele está sendo maculado e tem sido manchado nos rincões do nosso país. E hoje parece que uma vez, pelo menos hoje, o povo resolveu dizer que está cheio disso, que está cansado disso.
Mas o temor do coração de cada um de nós é que, apesar de protestarmos sobre o que se estabeleceu sobre o nosso país, a questão é, aonde ou de onde virá o socorro? Para onde olhar nesta hora? Quem detém em si uma reputação que possa trazer para nós esperança como líder? Quem pode nos dar esperança? Os nossos dias são dias de crise. O caos tomou conta realmente do nosso país. Muitas coisas ruins podem vir a acontecer ainda, mas o que já existe e o que está acontecendo hoje já é suficiente para tirar a esperança do nosso coração de uma solução rápida ou de uma solução de médio prazo. O que fazer quando o mal se sobrepõe ao bem? Porque é o que está acontecendo aqui. Os maus são glorificados, os maus são elogiados, e os bons ou as boas atitudes são esquecidas e são abandonadas. Como reagir diante da calamidade nacional, da corrupção instaurada e, como diz um dos depoentes essa semana, endêmica e institucionalizada? O que fazer quando nós nos aproximamos de um cenário que aos nossos olhos parece tão cinzento, tão obscuro? O que fazer com todas esses sentimentos que nos incomodam nesse momento? Talvez eu esteja falando algo para você que é muito menor do que os problemas que você está passando pessoalmente, porque as crises que vivemos, elas não têm a ver tão somente no âmbito nacional, ou talvez no âmbito do seu trabalho, mas as maiores e mais profundas crises acabam acontecendo na nossa vida particular, e talvez até dentro das nossas casas, e talvez esse seja o seu problema, e você hoje não está muito preocupado com o Brasil, mas está preocupado com você. Mas em todos os casos a pergunta é a mesma: para onde olhar quando nós estamos atravessando uma grande crise? O mundo vai responder isso de várias maneiras e de muitas formas. Nós temos as nossas respostas particulares, mas hoje nós estamos reunidos aqui não para discutirmos as respostas que normalmente conhecemos ou damos. Estamos reunidos aqui para buscar na palavra de Deus qual a resposta que a palavra do Senhor nos ensina e nos dá para essa indagação, para as nossas preocupações, para as nossas aflições. O texto que nós lemos é o texto escrito por Miqueias. Miqueias é um profeta do Antigo Testamento que profetizou entre o ano 750 e 690 antes de Cristo. Miqueias profetizou junto a Judá. Judá é uma nação que está no sul, estava naquela época ao sul da Palestina. Os reinos de Israel foram divididos. Do lado norte ficaram 10 reinos que são chamados de Israel, e do lado do sul você tem o reino de Judá. No reino do norte havia uma sucessão de reis maus que vinham fazendo reinado após reinado aquilo que Deus abominava. Reis como Jotão, como Acás, fizeram o que era mal perante o Senhor. Em Israel, em Judá, alguns homens se levantaram também, e alguns foram até bons, mas não fizeram todo o bem que precisava ser feito na nação. E em ambos os reinos, tanto no reino de Israel ao norte, quanto no reino de Judá ao sul, a corrupção também se estabeleceu. Idolatria, eles mudaram a adoração e, deixando de adorar a Deus, começaram a adorar, ou pelo menos fletar com culto e com as cerimônias pagãs dos assírios dos seus dias. As alianças políticas deterioraram a identidade e o caráter do povo de Deus. E então, para evitar conflitos e para evitar participar de guerras e de grandes movimentos de guerra, uma grande onda de impérios que vinham surgindo naquela época, alguns reis desses reinos de Israel e reinos de Judá fizeram aliança com os assírios. E nestas alianças eles tiveram que ceder na adoração, ceder no modelo de vida, ceder no culto, ceder na política, ceder naquilo que Deus não nos autoriza a negociar, que é a fé. E o resultado disso é que eles continuaram com o culto, continuaram com os cerimoniais de adoração a Deus, mas a vida deles estava bipartida, porque eles tinham um caráter dentro da igreja, dentro do culto, dentro da adoração, mas tinham um caráter separado fora.
A vida deles estava dicotomizada. E então eles tinham uma resposta para aquilo que lhes era perguntado quando eles estavam inseridos dentro de um culto, dentro de uma adoração, mas eles tinham uma resposta diferente quando eles estavam fora do culto e fora da adoração. E então eles são acusados de culto hipócrita, eles são acusados de falsificar a própria fé, e o mesmo que os governantes faziam, que era negociar para tentar ficar de bem com todo mundo, estava acontecendo também com os juízes, com aqueles que deveriam zelar pela justiça, estava acontecendo com os sacerdotes, que são aqueles que deveriam zelar pela lei, pelos profetas, pela mensagem que aquele povo recebeu. E então a corrupção se estabeleceu de tal maneira que Miqueias traz uma mensagem da parte do Senhor de disciplina para o povo, anunciando que Deus não vai deixar impune toda a injustiça que tem sido praticada em Israel e em Judá. Deus vai castigar estas injustiças todas. E então do capítulo 1 até o capítulo 6, Miqueias anuncia da parte de Deus o castigo que vem. Mas Miqueias não apresenta apenas o castigo. Miqueias também apresenta uma mensagem de esperança, uma mensagem de renovo, uma mensagem de salvação. Porque ele também vai apontar a partir do capítulo 4 que o remédio para toda essa corrupção, que a solução para toda essa crise, que a chance, a esperança deles, ela residia numa promessa que Deus tinha feito, que Ele enviaria um mediador, Ele enviaria um redentor, alguém que nos representaria diante de Deus, alguém que salvaria-nos, inclusive das nossas próprias mazelas. E então Miqueias apresenta essa mensagem para o povo, para que o povo em tempo ouvisse a respeito daquelas promessas, sem abrir mão de dizer para o povo da parte de Deus que eles teriam que colher o que eles plantaram. Miqueias disse para o povo que eles receberiam, depois de sofrerem todas as tribulações por causa dos seus próprios erros, eles receberiam da parte de Deus uma redenção graciosa, uma salvação poderosa. Havia esperança para eles, mas essa esperança não os livrava de responder pela maneira como eles estavam vivendo. E então, quando nós entramos no capítulo 7, nós chegamos à conclusão desta profecia. E no capítulo 7, o que Miqueias vai fazer é a constatação de como ele estava e de como o seu povo estava. A realidade final, diante daquilo que Deus tinha dito sobre eles, qual a conclusão que eles chegaram? A conclusão do seu real estado. O que um profeta fazia no Antigo Testamento, e é o que um profeta deve fazer hoje, não era adivinhar o futuro de ninguém, e nem é hoje. O que o profeta, segundo o profetismo bíblico, fazia, era, da parte de Deus, denunciar os erros, os pecados do povo, e anunciar a verdade de Deus a esse povo. E o que Miqueias está fazendo em todo este texto é exatamente denunciar. E aqui no capítulo 7 ele se junta a esse povo para de fato concluir mostrando qual que era a real situação deles, porque é isso que um profeta faz. E nessa noite esse texto também nos convida a fazer uma reflexão sobre qual a nossa real situação. O jornal tem feito isso, os meios de comunicação têm feito isso, denunciando a realidade de como está Brasília, de como estão os nossos governantes, mas a questão é que, como estamos nós? Como está a nossa sociedade? Como está o nosso povo? Como está a minha vida? Como está a sua vida? Como está a nossa família? E então Miqueias, dos maiores aos menores, incluindo a si mesmo, ele faz uma constatação. E a constatação está aí no texto para nós olharmos e até nos assustarmos. O quanto essa constatação, ela é atual, ela é moderna. Parece até que Miqueias estava escrevendo essa semana. Veja o que Miqueias diz. Ele fala, olha, quanto a mim, eu e o meu povo, sabe como nós nos sentimos diante de tudo que nós estamos enxergando a respeito de nós mesmos? Nós somos como plantações de uva, vinhas, que não tem mais uvas. São cachos que só ficou o rabisco de onde as uvas estavam colocadas. Só ficou os talinhos, porque a uva não tem mais. Nós somos como pessoas secas,
Nós estamos vazios, esgotados, perdemos tudo que dava sabor à nossa vida. Nós nem sequer almejamos mais pelos figos temporãos. Sabe quando você está fora da estação e deseja muito comer uma fruta? E se você tem ela plantada no seu quintal, você ainda vai lá na esperança de, quem sabe, brotou um figo lá fora da estação para eu comer. Esta era uma fruta muito desejada e muito usada, e as pessoas se alimentavam muito disso naquela região da Palestina. E era difícil você encontrar alguém que não quisesse um figo, especialmente fora da estação. Até porque eles não tinham os métodos que nós temos hoje para conservar frutas, para comer fora da estação. Mas Miqueias diz assim: a nossa sequidão e a calamidade sobre nós é tão grande, e nós perdemos tanto gosto pela vida, que nós nem almejamos as coisas mais deliciosas da terra. Nós perdemos não só o nosso sabor, mas nós perdemos também o nosso apetite. Estamos vivendo vidas secas, vazias, vidas esquisitas, rabiscos, como ele diz aqui. É assim que nós nos tornamos. Ele está falando de como está o interior dos homens da Palestina no ano 690 a.C. Ele está falando de como está o interior do coração dos homens no ano 2015. Mas ele fala algo ainda mais terrível. No versículo 2 ele diz: pereceu da terra o piedoso. Quer dizer, não há gente dedicada a Deus, não há gente que está envolvida e comprometida com a adoração e com uma vida segundo os padrões da palavra de Deus. Não há gente com sede de Deus. Morreu da terra os piedosos, eles não existem mais. Os homens longânimos, os homens pacientes, os homens de fé, os homens de oração, os homens que amam a palavra de Deus, eles acabaram, pereceu da terra. Não há entre os homens um que seja reto, não há um para nós chamarmos de padrão ou de referência. Nós perdemos as nossas referências. Todos se tornaram malandros. Veja o que ele diz: todos espreitam para derramarem sangue, todos se tornaram traiçoeiros e sanguinários. Se puderem tirar, tirarão até a sua pele. É isso que ele está dizendo. A ganância subiu de tal maneira a cabeça das pessoas, que nós não nos importamos mais com quem nós tenhamos que derrubar para ganhar alguma coisa. É isso que Miqueias está dizendo. Sabe como Israel está? Sabe como Judá está? O Judá está assim. Todos aqui caçam uns aos outros com redes. Sabe que a ideia de caçar com rede é a ideia de caçar com ferramentas desleais. Se você chegar num pesqueiro, obviamente você vai ver que está lá uma placa: proibido pescar com rede. Porque aí perdeu. Qual que é a lealdade desse jogo? Você, uma varinha e uma minhoquinha contra o peixe, está em pé de igualdade. Mas você com a rede contra os peixes, aí não tem jeito. A ideia do texto é: perdeu-se o critério de hombridade e de honestidade nas disputas. Os homens querem caçar com rede, ou seja, ninguém mais tem honra. Ninguém quer mais uma batalha justa. Cada um quer levar vantagem sobre o outro o máximo que puder. Mas veja só as marcas do que Miqueias estava enxergando naquela sociedade, que são as mesmas da nossa. Versículo 3: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Ele está dizendo assim: olha, o povo pôs a mão na lama e gostou, e não tirou mais. O que ele está dizendo aqui é o mesmo que o Barusco disse essa semana lá na CPI. Ele está dizendo, ele disse que lá na Petrobras, e não foi só na Petrobras, aí que está o equívoco, foi no mundo todo, foi no país inteiro, a corrupção, o suborno se tornou algo institucionalizado. Significa o quê? Todo mundo considera como algo certo. Se você quiser viver, você tem que fazer parte desse jogo. É institucional, é endêmico. Todo mundo pegou essa doença, e todo mundo quer fazer as coisas, mas desde que vá levar algum tipo de vantagem. Eu faço, mas o que eu vou ganhar com isso? Olha, eu faço, mas você faz um favor para mim também?
eu resolvo esse negócio seu e você faz um negócio aqui para mim. É a mesma coisa do que estão fazendo na Petrobras. É a mesma coisa do que estão fazendo em Brasília. É o mesmo que faziam lá nos dias de Judá, no ano 690 a.C. Todo mundo estava envolvido em algum tipo de esquema. É esquema. Nós temos o nosso esquema. Você quer fazer parte? Você tem que fazer isso, se você quiser entrar no esquema. Era assim que funcionava. As suas mãos estão sobre o mal, estão na lama, e vocês fazem isso diligentemente. Vocês se tornaram especialistas em fazer o mal. Nós nos tornamos especialistas em fazer o mal. É o que Miqueias está dizendo. É ou não é um retrato dos nossos dias? Veja mais, o príncipe, ou seja, aquele que nos governa, ele exige condenação, ou seja, quem fala alguma coisa contra ele tem que morrer. Não há justiça nesse processo. É simplesmente punição para quem se levanta ou para quem ousa se levantar. O juiz escreve ou lê na cartilha do príncipe, porque o juiz faz o quê? O juiz aceita suborno. Para quê? Para condenar o cara que o príncipe quer que morra. Olha só, deterioração de cima para baixo. O grande fala dos maus desejos da sua alma. Está dizendo assim, olha, o grande não tem mais pudor. O que é poderoso, o que é rico, ele não liga mais de falar o que ele pensa, e dos males que estão dentro do seu coração. E então ele conversa sobre essas coisas como se fosse algo natural e normal. E se já não bastasse tudo isso estar péssimo, tudo isso estar ruim, tudo isso estar deteriorando, o texto diz que essa turma toda se ajunta para tramar alguma coisa. Ou seja, é o mal elevado ao quadrado, ao cubo, a todas as potências possíveis e imagináveis, multiplicado pelo mal que há em cada um de nós. Esse é o retrato do século 21, como era o retrato do século 7 a.C. Mas vejam só, continuando, o melhor deles, versículo 4, o melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinheiros. Ou seja, está dizendo assim, olha, o melhorzinho deles machuca a distância. O pior não só machuca, ele prende você lá no meio e você não tem como sair. Ele te enrola, ele gruda em você, você não tem saída dele. Veja só, é chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. É como se Miqueias parasse e dissesse, Senhor, isso só pode ser sinal de que o fim está chegando. Aquilo tudo que o Senhor prometeu que ia fazer, pelo jeito o Senhor está fazendo agora, porque não há como entender o mal que existe sobre essa terra. E a confusão deste povo é que eles acham que eles estão praticando o mal por sua inteligência carnal, mas o que eles estão fazendo é permitido pelo Senhor, porque é o Senhor que está governando essas coisas. Mas com certeza o Senhor não está governando isso para fazer o bem para eles, muito pelo contrário, é para castigo. E então Miqueias faz a mais terrível conclusão do capítulo 7. Ele vai dizer o seguinte, se já não bastasse o problema está em todos os cantos, agora o problema está também dentro de casa. E então ele chega ao cerne, ao núcleo menor da sociedade, mas o lugar, ou a fonte geradora dessa coisa toda. E ele vai dizer, não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Pensando no círculo mais íntimo, ele está dizendo, esqueça, você não tem amigos, você não tem companheiros, não confie em ninguém. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo, não confie em ninguém. Mas na esposa eu posso confiar, ela é uma só carne comigo. E aí Miqueias diz, não conta nada para aquela que se debruça no teu peito. Já imaginou quão grave é o estado de corrupção daquele povo, e quão grave pode ser o estado de corrupção dos nossos dias? Miqueias diz, guarda a porta da tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Ou seja, não confia nem na tua mulher, não confia nos teus amigos, e não confia na tua esposa.
Por quê? Porque os teus inimigos estão dentro de casa. Veja só, versículo 6, porque o filho despreza o pai. E a gente está recheado de histórias que são contadas na nossa mídia, de filhos que matam pais. A filha se levanta contra a mãe. E aí nós podemos lembrar de algumas delas. Uma que inclusive foi solta agora, que matou o pai e matou também a mãe. A nora, aí é normal, nora contra a sogra, não, brincadeira. A nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Em outras palavras, Miqueias está dizendo, olha, acabou essa infecção, ela tomou conta de tudo. Não é só o governo, não é só o seu trabalho, não é só a sua religião, não são só os seus amigos, é também a tua casa, e por fim, é você, sou eu, somos nós todos. Bom, uma vez que Miqueias faz essa constatação, fica a pergunta: para onde olhar quando o caos se estabelece? Para onde olhar quando a crise chega? Para o governante? Não tem jeito. Para o juiz? Muito menos. Para o sacerdote? Nem pensar. Para os amigos? Que jeito? Eles caçam uns aos outros. Para a esposa? Não dá para confiar. E nos filhos? Muito menos. E obviamente o texto fala dos pais. E os filhos nos pais? De jeito nenhum. É duro imaginar um cenário desse. E eu acredito que pelo menos para nós, ou para você que está aqui hoje, nesta noite, numa igreja, é bem provável que este último quadro não seja o da sua casa. Senão possivelmente você nem estaria aqui. Mas o que esse texto mostra para nós é que isso pode acontecer. Porque se nós não atentarmos para o real quadro da nossa vida, da nossa sociedade, é bem provável que isso se estabeleça na nossa casa também, como já se estabeleceu na casa de muitos brasileiros. Talvez isso tudo aqui esteja acontecendo na casa do seu vizinho. E talvez essa resposta você não precise dar hoje, mas talvez você precisa contar para alguém. Para onde olhar em dias de crise? Rapidamente eu quero citar para você o versículo 7, que é para nós os argumentos do texto, que eu quero citar para vocês agora, já fazendo aplicação daquilo que nós lemos. Miqueias responde diante de Deus e diante do povo. Miqueias declara a sua fé, e a sua fé consiste no seguinte: para essa pergunta, para onde olhar nos tempos de crise, nos dias de caos, para onde olhar? Miqueias diz: eu olharei para o Senhor, é nele que eu vou colocar os meus olhos. Obviamente Miqueias não está falando em enxergar com os seus olhos carnais a figura de Deus, porque Deus é invisível, porque Deus é Espírito, porque nenhum homem pode ver a Deus. Mas o que Miqueias está dizendo é: Deus será o meu foco, aquilo que Deus diz é onde eu colocarei a minha atenção. Eu vou olhar para aquilo que Deus tem feito, eu vou olhar para aquilo que Deus prometeu fazer, eu vou olhar atentamente para aquilo que a palavra de Deus me ensina. Eu colocarei os olhos no Senhor. O grande problema na nossa vida é colocar os olhos no príncipe, é colocar os olhos no juiz, é colocar os olhos no sacerdote, é colocar os olhos no amigo, é colocar os olhos nas pessoas. Não coloque os seus olhos em pessoas, coloque os seus olhos no Senhor. O que eu ouço de gente que diz assim: ah, pastor, eu não vou mais em tal lugar porque fulano fez isso comigo. Ou outros dizem: eu não vou naquela igreja porque olha quem está lá. E é muito triste, tem gente que diz: olha, eu não vou mais na casa de fulano porque você viu fulano como ele está. Todas essas frases têm um equívoco em comum. O equívoco é que o que está motivando você é o que você enxerga nas pessoas. Esqueça. Colocar os olhos nas pessoas é a melhor chance que todos nós temos de nos frustrar. É a melhor chance que nós temos de nos decepcionar, porque todos somos pecadores. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Colocar os olhos nos homens é a certeza mais absoluta de frustração da vida. Coloque os olhos em Deus, é no Senhor. Ah, pastor, mas os homens se levantam contra mim. Esqueça-os.
Olhe para o Senhor. Ele foi aquele que sempre socorreu e que socorre e continuará socorrendo o seu povo. Muitas vezes o povo de Israel e os filhos de Deus foram tentados a olhar para as circunstâncias, e Deus os exortou através de profetas, de homens de Deus, a não colocar os olhos nas circunstâncias. Quando o povo foi levado por Moisés, um Salvador prometido por Deus para tirar o povo do Egito, foi conduzido por Moisés e pela mão poderosa de Deus para sair do Egito. Eles se defrontaram com o Mar Vermelho, e quando eles chegaram na frente do Mar Vermelho, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a criticar Moisés, eles começaram a criticar Deus, eles começaram a murmurar. Sabe por quê? Porque eles tiraram os olhos de Deus e colocaram os olhos no mar, porque eles tiraram os olhos de Deus e colocaram os olhos em Moisés, porque eles tiraram os olhos de Deus e colocaram os olhos na liderança deles, nos problemas deles. E então Moisés orou, e Deus abriu aquele mar, para mostrar para eles que a solução não vem de homens, a solução vem de Deus. E se é para colocar os olhos em algum lugar, coloque em Deus, não nas pessoas. Pedro, na madrugada, lá no mar da Galileia, dentro de um barquinho junto com os discípulos, em alta madrugada, viu alguém vindo sobre o mar, parecia um fantasma. Mas de repente eles logo identificaram que tratava-se de Jesus andando sobre as águas. Pedro, impetuoso, sanguinário, agitado, já falou: eu quero esse negócio também. Deve ser bom demais isso, andar, pisar nas águas. Eu quero. Jesus disse: então venha. Então venha. E Pedro, olhando fixo para Jesus, ele começa a caminhar sobre as águas. Você já imaginou como o coração daquele homem deve ter explodido de alegria, de tocar o incrível, de ver algo extraordinário se tornando real na vida dele. Mas como todo ser humano, ele foi tentado a olhar para a agitação do mar, para a força do vento, o barulho que ele fazia, e logo ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a olhar para os problemas. E o que aconteceu com Pedro? Aconteceu o que acontece com qualquer um que tira os olhos de Jesus: afundou. E não fosse a mão do Senhor Jesus segurando e sustentando e trazendo-o de volta, ele teria morrido afogado. Hoje o que você precisa, meu querido irmão, é tirar os olhos das pessoas, tirar os olhos dos problemas, tirar os olhos daquilo que não tem para você nenhuma chance de dar solução para a sua vida, para os seus problemas. Hoje a palavra de Deus nos convida a colocar os olhos em Deus. E como que eu ponho os olhos em Deus? Eu preciso olhar para a sua palavra, eu preciso ler o que Ele me diz a respeito de como Ele age, a respeito do que Ele tem prometido para as nossas vidas, a respeito de qual é a vontade dEle para mim e para a sua vida. Colocar os olhos em Deus é dobrar os joelhos e falar com o Senhor: eu não quero enxergar nada, eu não quero ver nada nesta vida, eu quero tão somente que o meu coração e a minha mente se conecte com o Senhor e saiba o que o Senhor quer para a minha vida. Isso é olhar para o Senhor. Nós estamos dando jeitinho nos nossos problemas dia após dia, e nós nunca solucionamos, apenas a bola de neve vai aumentando de tamanho. Nós estamos andando em círculos, porque estamos olhando para nós mesmos. Nós precisamos tirar os olhos de nós e colocarmos os olhos em Deus. O nosso país está andando em círculo há décadas. Por quê? Porque é um país que, apesar de se declarar cristão, é um país que não olha para o Senhor. Para onde olharemos em dias de crises? Miqueias diz: eu olharei para o Senhor. Será que você pode repetir comigo o que Miqueias diz? Para onde nós olharemos em dias de crises? Eu olharei para o Senhor. Não ouvi vocês, eu acho que eu falei muito alto. Então vamos lá. Para onde eu vou olhar em tempo de crise? Eu olharei para o Senhor. Amém. Que Deus confirme a palavra dele no coração de cada um de nós. Mas não é apenas olhar, é colocar também a nossa esperança em Deus, é colocar a nossa esperança no nosso Salvador, porque Miqueias diz: eu olharei para o Senhor, eu vou enxergar o mundo pelas lentes do meu Deus, mas eu vou esperar também no Deus da minha salvação. Nós depositamos nossas esperanças no lugar errado, fatalmente nós fazemos isso sempre.
Nós esperamos que ganhando mais a nossa vida vai melhorar. Nós esperamos que tratando um determinado problema a nossa vida vai melhorar. A gente espera que se a gente emagrecer a gente vai ficar mais feliz, ou se a gente engordar um pouquinho vai ficar melhor. A gente espera que se eu for aprovado numa faculdade ou num concurso, eu terei todos os meus problemas solucionados. Esqueça, não é isso. Essas coisas todas são boas e com certeza elas vão trazer alguma melhoria para a sua vida, mas a minha esperança, a esperança da minha vida não pode ser colocada em coisas nem em circunstâncias, assim como os meus olhos. A minha esperança precisa estar em Deus. Mas não é apenas Deus. Veja, Miqueias diz, no Deus da minha salvação. Sabe o que Miqueias está citando? Ele está citando o que ele já havia dito para aquele povo. Olha, se a esperança de vocês se limitar tão somente a vocês ficarem esperando melhorias políticas, vocês estão perdidos. Porque isso é muito pequeno perto do que Deus tem preparado para você. Porque Deus tem trabalhado século após século, tem escrito uma história e feito cumprir a história que Ele escreveu. Nessa história está contemplada a minha e a sua vida, que cremos e que fomos da parte de Deus abençoados com a fé para crer. Nessa história está escrita a nossa redenção e a nossa salvação. Nessa história está escrito que Deus abriu um caminho, uma porta, para que você não apenas morra e pague por toda a eternidade, por todos os pecados que você cometeu, mas Deus escreveu uma história para mim e para você, onde o Filho dele vem para pagar pelos nossos pecados, ou naquela época viria para pagar, no nosso caso já veio, para pagar por todos os nossos pecados, para que nós tivéssemos acesso a Deus, e para que nós tivéssemos garantida uma eternidade de alegria e de gozo no céu. E então Miqueias está dizendo, gente, para de esperar melhoria aqui, para de se contentar com algumas melhorias e alguns avanços nessa vida que vocês estão vivendo aqui. A grande esperança de vocês precisa estar no Deus Salvador, porque a salvação sim, nos dá um tesouro que tem realmente valor. O grande problema, eu temo que o grande problema nosso no século 21 é que nós não estamos conscientes de qual é a esperança de um cristão. Eu ouço muito pouco gente falando sobre o céu. Isso aqui não é um ponto para forçar o meu argumento no texto, não, eu estou falando a constatação que eu percebo, que eu sinto, porque até eu tenho falado muito pouco sobre o céu. Nós falamos pouco sobre o céu. Sabe por que nós falamos pouco sobre o céu? Porque nós estamos tão somente pensando na terra, porque nós estamos tão somente pensando nos pouquíssimos anos que nós vamos viver aqui. Nós estamos preocupados com os patrimônios que nós podemos construir com 70, 80 anos. Você acha que realmente isso tem alguma importância? Se você pensar na velocidade do tempo, e quantas gerações já se passaram, por exemplo, desde que essa igreja foi fundada, nós estamos com 135 anos, cada geração é contada por um período de 40 anos, já se passaram 3 gerações, nós somos a 4ª geração dessa igreja. Quanta gente já viveu e já morreu que você conhece, ou que você ouviu dizer sobre essa cidade? Quanta gente já viveu e já morreu e largou patrimônio, e os filhos brigaram pela partilha dos bens? Quanta gente já morreu sem fé no coração? Quanta gente que você conhece, ou quanta gente de quem você descende, que já viveu iludido com essa vida e partiu, sem entender que o maior tesouro, do qual nós devemos estar absolutamente convictos que recebemos pela graça de Deus, que esse tesouro é o céu. Quanta gente preocupada em usar roupa de marca, em ter um carro do ano, em ter uma casa confortável. Quanta gente preocupada em comer do bom e do melhor, sem pensar que as coisas que estão preparadas para nós no céu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou na mente do homem alguma coisa semelhante que pudesse ser usado para descrever o céu. E nós estamos
perdendo o nosso sono, a nossa alegria, enchendo o coração de tristeza, nos deprimindo por causa das coisas dessa terra. Miqueias está dizendo: eu esperarei no meu Deus, o meu Salvador, o Deus da minha salvação, porque o que eu espero é muito maior do que melhoria política, o que eu espero é muito maior do que a punição daqueles que roubaram. Eu quero muito mais do que isso. Um cristão não pode passar 24 horas dos seus 365 dias do ano pensando em dinheiro, pensando em poder, pensando em aceitação dos homens, e esperando coisas materiais. Deus tem para nós coisas muito maiores, irmãos, e nós estamos iludidos. Isso não significa que você deve se alienar, não é isso que eu estou dizendo. Mas significa que, sendo um cidadão de duas pátrias, porque nós somos cidadãos de duas pátrias, eu sou um cidadão da pátria celestial, porque Cristo me conquistou para isso, e você também. Mas eu sou um cidadão dessa pátria terrena, e aqui eu me envolvo com as questões de cidadania, mas eu não posso iludir o meu coração, nem a minha alma e nem os outros, porque a Bíblia não diz que os dias vão ser melhores. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que nos últimos dias a coisa ia ficar muito pior do que nós estamos vendo. Trabalhe, lute, se envolva, até proteste se for necessário, mas não troque a esperança da glória pelas esperanças terrenas. A nossa maior esperança é no Deus da nossa salvação. A maior esperança minha é o céu, por causa de Cristo Jesus. Eu não sei o que você tem esperado, mas eu posso garantir para você que se o que você está esperando não tem endereço no céu, esqueça. É perca de tempo, é ilusão, é brinquedo de criança. Sabe coisas que as crianças pedem para se entreter? É exatamente isso. Só muda que adulto usa as coisas mais caras para se entreter, mas é tudo brinquedo para entreter. Porque o que é verdadeiro, o que é bom, o que é agradável, o que é desejável, o que realmente tem valor não está aqui, mas está no céu, está na vida nova que o Senhor tem para nós. Em último lugar, para onde olhar em dias de crises? Olhar para o Senhor, esperar no Deus da nossa salvação, Deus da minha salvação, o Deus Salvador. E em terceiro lugar, a absoluta convicção do profeta: o meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. Os gritos de protestos da rua foram ouvidos por muita gente, mas eu temo que fatalmente ele não vai ser ouvido por quem precisava ouvir. Isso é que é o mais triste. Um exemplo disso, e eu posso, como um cidadão desta pátria também, criticar, e eu vou fazer. Um exemplo é que a pessoa que mais foi criticada hoje se omitiu de vir dar uma resposta. Mandou os seus funcionários fazerem isso. Sabe por quê? Porque é comum nesse mundo onde nós vivemos que as pessoas não ouvem. Mesmo quando você protesta veementemente, as pessoas não ouvem. E ouvir aqui não é audição, ouvir aqui é dar ouvidos, é atentar para o que está sendo dito, é prestar atenção no que foi dito. Nós vivemos numa sociedade que não gosta de ouvir. Os pais não ouvem os filhos, os maridos não ouvem as esposas não ouvem os maridos, os liderados não ouvem seus líderes, os líderes não ouvem os liderados. Nós somos uma sociedade em que nós estamos perdendo a capacidade de ouvir. No meio dessa sociedade que perde a capacidade de ouvir, o profeta Miqueias aparece com uma grande convicção que alegra o coração de qualquer um. E a convicção dele é: o juiz pode não ouvir, o príncipe pode não ouvir, teu amigo pode não te ouvir, tua esposa, você tem medo de falar com ela, e os teus filhos, eles podem te trair, ninguém está te ouvindo, mas eu garanto para vocês uma coisa: olhem para o Senhor, esperem do Senhor, e o Senhor ouvirá vocês. Glória a Deus por isso, porque pode ser que hoje ninguém tenha te ouvido, mas Deus te ouviu.
e sempre te ouvirá. Essa é a convicção do profeta. Ele está dizendo: por que eu olho para o Senhor? Por que eu espero em Deus? Porque Ele me ouve, Ele sempre me ouviu, Ele sempre me viu. Os olhos dele estão atentos com o que acontece com a vida do seu povo. Os meus dias, eles nem começaram, e Deus já tinha determinado absolutamente tudo da minha vida. Ele conhece as minhas palavras antes que elas cheguem à minha boca. É o que o salmista Davi diz: antes que a palavra me chegue à boca, Ele já conhece cada uma delas. Sabe por quê? Porque se Deus está interessado em ouvir você. Quanto tempo a gente perde falando com quem não quer ouvir a gente? Tempo que a gente perde de falar com quem quer nos ouvir. Deus quer ouvir, Deus ouve, Deus ouvirá sempre você. Nós perdemos muito tempo falando ao vento, falando inutilmente, ou às vezes até calados. E o profeta diz: Deus me ouvirá. Deus me ouvirá por quê? Porque o Salvador, que foi prometido por Deus, Ele restabelece um canal de comunicação entre eu e Deus. O apóstolo Paulo lá em Romanos diz que, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus. A aliança foi restabelecida, a comunhão está restabelecida. Eu tenho um canal de comunicação, eu não preciso de terceiros para falar com Deus. Eu desfruto de comunhão com o Senhor, por isso Ele me ouve, e por isso Ele me responde, porque Ele sabe o que eu sinto. Eu posso colocar diante dEle os meus pensamentos, as minhas vontades. Deus me ouvirá. Existem coisas que podem me impedir de ouvir a Deus? Sim, a palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Uma vida comprometida com o pecado, uma vida dedicada ao pecado, uma vida insistente no pecado, obviamente não é uma vida que vai desfrutar de comunhão com Deus. Apesar dessa comunhão ser graciosa e ser nos oferecida graciosamente por meio de Cristo, mas quando nós dedicamos a nossa vida, entregamos a nossa vida a fazer tudo aquilo que Deus odeia, não pense você que isso agrada ao Senhor. A Bíblia diz que isso entristece até o próprio Espírito de Deus que habita em nós. Quanto mais se você ainda não rendeu sua vida a Cristo Jesus, aí você está numa situação muito complicada, porque os pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas pastor, o senhor acabou de me dar uma notícia tão boa que o Senhor me ouve. Sim, o Senhor te ouve, mas Ele te ouve primeiramente em voz de arrependimento. O livro de Isaías, capítulo 55, diz: buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, invocai-o, deixe o perverso o seu caminho, busque ao Senhor, se converta desses maus caminhos. Você está aqui nesta noite porque Deus está interessado na sua vida, senão você estaria em qualquer outro lugar. Eu sempre gosto de dizer isso. O fato de você estar aqui hoje é um grande milagre de Deus. Talvez você veio aqui: pastor, eu queria chegar numa igreja, eu queria ver um milagre, eu queria ver um cego enxergando, eu queria ver um surdo ouvindo, ou talvez um coxo andando. E eu posso dizer para você que você é para esta igreja o maior de todos os milagres, porque quem te trouxe aqui foi Deus. De outra sorte você não viria. E a mensagem do Senhor para cada um de nós nessa noite é exatamente essa: olhe para o Senhor, Ele está interessado na sua vida. Espere no Senhor, Ele tem para nós uma genuína e boa esperança de um tesouro que não pode ser extinguido nem roubado. Ele te ouve, por isso Ele te trouxe aqui para falar com você e para ouvir você. E então eu quero encerrar esta mensagem nesta noite apelando ao seu coração e à sua mente para que você dê ouvidos ao que o Senhor tem dito nesta noite. Para você que é um cristão já há alguns anos, a palavra do Senhor vem nos relembrar, como relembrou aquele povo lá, que o povo de Deus olha para Deus, que o povo de Deus espera em Deus, que o povo de Deus fala com Deus, porque Deus o ouve. Se você não é um cristão ainda, eu quero usar esta mesma mensagem para dizer para você: Deus está dizendo: chegou a hora de você parar de olhar para outras direções e você vai olhar na minha. Deus está dizendo: chega de esperar de lugares que não vão te trazer o que você almeja. Você precisa de mim, porque eu sou o único que pode te salvar. É o que o Senhor está dizendo para você nesta noite.
O Senhor está dizendo: há muito tempo eu venho ouvindo você, eu venho vendo você. Você que nunca prestou atenção em mim, mas hoje eu te trouxe aqui para me ouvir. E você também pode falar comigo, porque eu vou ouvir você. É isso que Jesus tem para dizer para você. É isso que pela palavra eu posso falar para você, que é a vontade de Deus para a sua vida. Dê atenção ao que Deus está falando com você. Dias de crise são dias de olhar para o Senhor, esperar no Senhor e ter a certeza de que Ele te ouve. Não importa a cor, não importa a condição econômica, não importa a raça, não importa a idade, Ele te ouve. Fale com Ele nesta noite. Reconheça o seu estado, renda o seu coração diante do Senhor e clame para que Ele te aceite como você está. Ele fez isso comigo, fez com muitos que estão aqui nesta noite e pode com certeza fazer com você também. Feche os seus olhos, fique de pé, nós vamos orar.